professora comentou que perde os benefícios do EPP quando torna o ME. Quem faz isso, analisa tudo, é o contador, daí como que funciona? Não, na verdade, de EPP para ME acaba não perdendo nada, tá? Assim, podem um dia ter algum tipo de legislação que conceda algumas coisas para EPP e não para ME. Mas hoje em dia, tudo que é concedido para um como para outro tá sendo igual, tá? Mas na hipótese de ter alguma diferenciação, essa diferenciação vai acontecer depois. Quem que vai configurar isso? Vai ser feito, sempre tem aquelas demonstrações contábeis a cada ano, né? Então, quem vai ter acesso a essa informação, primeiramente, é quem é responsável pela contadoria, de fato. Tá certo? Obrigada. De nada. Então, quem vai ter essa primeira informação realmente vai ser o contador, tá certo? Mas, assim, o administrador é que tem que estar atento, tem que ter essa responsabilidade de saber dessa informação também. Porque daí, como vai ter o recolhimento e tudo isso depende desse enquadramento, então ele precisa, no mínimo, acompanhar essas transformações, tá certo? Entendi. Agora, assim, Bruna, se, por exemplo, é uma IPP e vai deixar de ser, aí muda bastante coisa. Então, é aí que vai depender. Ele teve uma receita bruta que superou 20%, então, imediatamente, no mês posterior, o recolhimento tributário dele é diferente. Ele não tem mais, por exemplo, dos privilégios é você ter um empate dentro de uma licitação, vence que é IPP, tá certo? Então, ele participa da licitação e no mês seguinte ele já não ele não tem mais essa preferência, no caso de empate. Ou então na questão trabalhista, ele é um IPP e ele pode fazer depósito recursal, que é um depósito feito na hora de recorrer na ação trabalhista, pode fazer pela metade. Se no mês seguinte ele deixar de ser, de novo vai ter que pagar inteiro. Então, essas coisas que ele vai observar. Então, é muito mais radical quando ele deixa de ser EPP para ser um empresário comum, tá certo? E aqueles casos também que eles são impedidos, que é isso que a gente vai ver agora, que eles eram ME ou EPP e aí deixaram de ser por causa dos impedimentos do parágrafo 4º. Esse no mês seguinte também. Esse sim tem bastante alteração. Tá certo? Agora, a transformação de IPP para ME, de ME para IPP, na via de regra, não faz muita coisa de diferente, tá? É mais quando perde mesmo. Então, deixa eu só por aqui. Respondi tua pergunta, tá ok? Sim, professora, obrigada. Não. Só um minuto aqui que fechou tudo. Um minutinho só que eu estou abrindo o PowerPoint novamente. Porque com a queda da bateria aqui, eu perdi. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho daqueles que estão impedidos de serem considerados ME e IPP, tá certo? Eu não vou me aprofundar muito aqui, gente, pelo seguinte: tem muitas informações nesse contexto aqui que vai falar de sociedades e vocês ainda não têm direito societário. Então, se porventura parecer um pouco superficial, é proposital, tá? Eu quero só que vocês tenham agora uma breve ideia da existência desses dispositivos legais e, mais do que isso, dos motivos pelo qual eles não poderiam ser ME ou EPP, tá? Então, vejam só, gente. Lá no artigo 3º, que é o que enquadra o EPP e o ME, no parágrafo 4º, nós temos hipóteses em que existe finalidade, que pode existir finalidade fraudulenta de se beneficiar desta legislação com o fito de pagarem menos impostos. Então, percebam vocês que, como existem vários privilégios
para o MEI-PP, obviamente que tem muitos que tentam se enquadrar, que tentam criar personalidades jurídicas distintas, que tentam fragmentar os seus negócios para permanecer nessas, como MEI e como EPP, quando, na verdade, o rendimento bruto do grupo ou dessas pessoas jurídicas, ela supera, certo? Então, existem, na verdade, artimanhas, né, infelizmente, por isso chamam de jeitinho brasileiro, de tentar ficar incluído em algo que eles não fariam jus. Então, o que se busca no parágrafo 4º? Evitar a fraude, tá certo? Evitar a fraude e evitar, obviamente, casos que seriam incompatíveis com a ideia de pequeno empresário. Então, vejam aqui. Seriam excluídos do enquadramento, primeiro caso, cujo capital participe outra pessoa jurídica. Olha só, gente, quando a gente fala de sociedade, a gente fala de sociedades constituídas com uma ou mais pessoas. Então, eu tenho normalmente o João e o José, o André e o Pedro, o André, o Pedro, a Maria e o José, certo? Então, a gente sempre pensa em pessoa física quando pensa em sócio. Acontece que não. Que eu posso ter uma sociedade composta pelo Pedro da Silva e o comércio de veículos limitada. Dá para ser uma pessoa jurídica sócio de uma pessoa física e aí constituir uma terceira pessoa jurídica? Pode. Comum, tá certo? Então, neste caso, no entanto, a gente tem que pensar o seguinte: se eu sou pessoa jurídica e eu tenho já uma renda bruta anual, e isso de alguma forma acrescida com a outra que eu também vou constituir, ela acaba excedendo, na verdade eu estou tentando fragmentar um negócio meu para tentar me favorecer dos benefícios da MEI e da EPP, tá certo? Então, quando você tem um capital, participe outra pessoa jurídica. Ainda, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. A gente não consegue pensar numa sociedade em que tenha sede no exterior e além dos seus limites, e vai ser uma pequena empresa. Então, aqui seria incompatível a ideia de pequeno empresário. Por isso que se você for uma filial de uma sociedade com sede fora do país, não vai ser enquadrado como MEI-PP, ainda que sua receita bruta anual seja dentro dos limites do artigo 3º. Também, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, seja sócio de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos desta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. O que quer dizer isso? Ou seja, eu sou sócia, digamos lá, de uma sociedade A, e sou empresária individual também. Então, eu sou empresária individual na atividade de venda de veículos, ok? E também faço parte da sociedade de uma concessionária de veículos também. Isso não é ilegal, não é impossível. Só que se eu juntar a minha receita bruta anual como empresária individual e juntar e crescer a receita bruta anual dessa concessionária que eu também sou sócia, e isso ultrapassar os 4.800.000 reais, então não posso ser enquadrado. Entenderam? Isso por quê? Porque isso é comum, gente. Fazer esse tipo de estratégia, olha, peraí, me tire daqui, me coloque ali, para que isso possa acontecer. O que acontece na prática, e você já deve ter ouvido falar disso, é você trabalhar para um grupo econômico e os empregados, eles serem empregados daquela pessoa jurídica ME, para pagamentos, né? Eles trabalham dentro da dependência de uma sociedade, mas eles são registrados no nome de outra e, na verdade, aquela outra ali é uma ME. Essa é uma estratégia para pagar menos impostos, tá certo? Então, é isso que eles tentam atrapalhar na burla, né? D, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela lei, ou seja, não é EPP nem ME, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. A ideia é a mesma, tá? Ter como sócio alguém que também seja titular de outra sociedade
e que tem aí as duas receitas acabem ultrapassando aos 4.800.000 reais. Também aquelas resultantes ou remanescentes de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento que tenha ocorrido nos 5 anos calendários anteriores. Pensem bem, gente. Olha a solução. Eu tenho, digamos lá, uma indústria, certo? E ela tem lá uma receita bruta anual de 10 milhões de reais. Poxa, né? Como é que eu faço para me beneficiar? Já sei. Vou cindir a minha indústria e vou separar ela em 3 pessoas jurídicas. Certo? Vou pegar meu patrimônio e vou separar em 3, vou deixar 1/3 para cada uma. Vou pegar os meus clientes, 1/3 para cada um. Vou dividir os clientes como se pudesse, né? Ele nem pode dividir cliente, mas ele vai fazer lá uma distribuição de clientes de forma que cada um fique com 1/3. Ele vai pegar os maquinários e vai deixar 1/3 em cada um. Ora, se ele fizer isso, então eu vou ter 3 sociedades que tem lá uma receita média de 4 milhões cada uma, de 3 milhões cada uma. Não adianta, pelo menos nos primeiros 5 anos, tá? Então, se fizer uma cisão, o que quer dizer cisão? Cisão é quando você divide patrimônio e cria ou destina para uma outra sociedade, tá? Então, aí quando você faz esse tipo de operação, com o intuito de reduzir ali o rendimento bruto anual de cada uma delas, na verdade, você está tentando se enquadrar, tá? Você até pode conseguir, mas vai demorar 5 anos para você conseguir isso, tá certo? Constituída na forma de sociedade por ações. Esse aqui que é o mais comum não, talvez o mais fácil para vocês. Sabe aquelas sociedades que tem o SA no nome, ou companhia no nome, que vocês estudaram lá em nome empresarial? Então, eu não posso considerar uma SA como uma ME-IPP. Isso já advém do fato de que você já está se referindo a uma sociedade de capital com maior porte econômico. Então, é incompatível a ideia de ME-IPP com uma sociedade por ações. Ainda no caso aqui da letra K, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante de serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Aqui são os casos em que eu tenho, dentro do quadro societário, pessoas que têm vinculações de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu coloco, isso aqui, ele tenta evitar que os empregadores coloquem como sócios de sociedade os próprios empregados, o que também, infelizmente, não é muito incomum, tá? E aí é mais uma forma de inibir que isso continue acontecendo. Nós temos aí outros casos, né? Então, gente, eu não vou falar de todos eles, mas só para vocês terem uma ideia aqui, vamos para o H. Veja, quem exerce banco comercial, investimento, caixa econômica, sociedade de crédito, sociedade de financiamento, investimento, crédito imobiliário, corretora, distribuidora de títulos, valores imobiliários, empresa de arrendamento mercantil, seguros privados, capitalização e previdência complementar. Ai, como é que eu vou decorar tudo isso? Gente, não precisa decorar. Mas vocês conseguem imaginar um banco, né, sendo um pequeno empresário? Não tem, é inviável você pensar nisso como um pequeno empreendimento. Todos aqueles outros que está mencionado ali, aqueles que lidam com o mercado de valores imobiliários, como é o caso ali daquele que ele está mencionando ali no antepenúltimo linha, aquele que é uma corretora de títulos, distribuidora de títulos, que são movimentações de capitais muito importantes para o mercado do país, o mercado em si, não tem como você considerar como pequena empresa, não são pequenos investimentos. Vocês estão aí se deparando com um tipo de operadores que lidam com grandes investimentos, certo? Investimentos de grande monta e de grande distribuição de investidores, tá certo? Então, aí acaba sendo incompatível com a ideia de pequeno empresário, certo? E, na verdade, o que eu gostaria mesmo de falar com vocês hoje era sobre esses benefícios aqui. No final das contas, que vantagem tem?
Gente, olha só. Nós temos aqui, na nossa legislação 123 de 2006, algumas coisas que vocês vão perceber a preocupação legal de facilitar a vida do ME e do EPP, tá certo? Mas não são apenas as que estão previstas na lei complementar, existem outras também importantes. Eu trago aqui para vocês pelo menos as mais recorrentes na prática, tá certo? E não tem como deixar de começar com aquela que diz respeito à parte tributária. Deixa eu repetir uma coisa para vocês. A questão tributária, vocês vão ver em direito tributário novamente, vocês vão se aprofundar nisso e vão conhecer muito melhor o que eu vou falar para vocês agora. Mas fato é o seguinte, que o fato de você ser ME e EPP, essencialmente, ela traz como uma das primordiais benefícios o fato de poder, se quiser, optar por essa forma simplificada de recolhimento tributário, ou seja, de recolhimento de impostos, tá? Então, aqui nós temos, deixa eu só anotar junto com vocês aqui, o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, que são devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte. E a gente chama essa opção simplificada de recolhimento de Simples Nacional, tá? O que acontece? É a reunião de recolhimento de imposto de renda de pessoa jurídica, de IPI, que é o imposto de produtos importados, a contribuição social sobre o lucro líquido, que a gente chama de CSLL, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, PIS/PASEP, contribuição patronal previdenciária, que é o CPP. Ou seja, gente, tudo isso eles são incluídos num único recolhimento, exceto quanto às atividades de prestação de serviços referidas, ICMS e ISS, que daí tem uma regulamentação própria, um formato próprio de recolhimento, tá? Então, aqui, não somente vocês vão verificar em direito tributário a facilidade do recolhimento, como também um percentual menor, bem? Esse seria, assim, talvez o motivo maior de ter se criado, né, a Lei Complementar 123 de 2006. Ainda na Lei Complementar 123 de 2006, nós temos as facilidades para a abertura dessas sociedades ou desses empresários, tá? Primeiro, olha só, gente, estão vendo aqui desnecessidade de assinatura do advogado no contrato social? Está lá previsto no artigo 9º, parágrafo 2º. Aqui eu tenho que contar para vocês o seguinte. Nós temos lá no artigo 2º da Lei 8.936 de 94, que é a lei do advogado, da advocacia, do Estatuto da OAB, né? Que diz o seguinte, que todos os atos constitutivos eles precisam ter assinatura do advogado, o visto do advogado eles colocam, tá? Então, por isso que contrato social tem que levar para o advogado, estatuto social tem que levar para o advogado. Acontece que se for para abertura, inscrição de uma ME ou de uma EPP, não precisa, tá certo? Não precisa da assinatura do advogado. A única coisa que eu acho curiosa é que eles declaram que vai ser uma IPP, mas ainda eles nem sabem qual vai ser a receita bruta anual. No mínimo, o capital não pode ultrapassar aquilo, né? Senão não vai dar muito certo. Bom? Facilitação de abertura com acesso a todas as informações sobre as possibilidades ou não de constituição, ou seja, quando se declara assim, o próprio órgão de inscrição ele já dá a facilidade de informação sobre essa constituição, tá? Outra coisa que é muito importante na prática, gente, que está aqui, ó. Encerramento independe dos débitos pendentes, porém com responsabilidade solidária dos titulares dos sócios ou administradores. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É assim, ó. Aqui ele está falando de sócios, portanto, a gente está falando de sociedade. Vocês lembram aquela questão que caiu na avaliação de vocês, que falava assim, Joaquim e Francisco, eu não lembro o nome do outro,
eles constituem lá em confidência, metalúrgica em confidência limitada, uma coisa assim, lembram? Aí a pergunta era, Joaquim e José são sócios, são empresários? E aí a maioria respondeu corretamente, não, eles não são sócios, desculpa. Não, eles não são empresários, eles são apenas sócios. Lembram disso, né, gente? Pois bem, isso foi muito bem identificado por vocês, porque vocês perceberam que a sociedade é uma pessoa, um sujeito de direito, e os sócios são outras pessoas, outros sujeitos de direito. Quem deles pratica atividade empresarial? A pessoa jurídica, que eles estão constituindo. Então, a Inconfidência Metalúrgica Limitada, não lembro exatamente o nome dela, tá? Isso é importantíssimo vocês saberem. E, na verdade, agora que vocês vão entrar no estudo das sociedades, vocês vão perceber que, normalmente, se escolhe o tipo de sociedade pela responsabilidade que terão os sócios. Por isso que a maioria das sociedades que vocês se deparam na vida tem o tal do limitada. Porque o que acontece? Num caso como esse, Joaquim e José não respondem pelas dívidas da Inconfidência Metalúrgica Limitada. Por quê? Porque eles são sociedade limitada. Limitado é a responsabilidade dos seus sócios, eles não respondem pela pessoa jurídica. Pois bem, quando a sociedade vai se encerrar, gente, não significa que ela pode simplesmente abaixar as portas. Não é assim que funciona. Antes de fechar as portas, ela tem que fazer um processo de dissolução. Ela tem um ato de dissolução, depois ela tem um período de liquidação dos bens, ou seja, vende todos os seus bens, paga todas as dívidas, depois de paga todas as dívidas, ele vai até a junta comercial com ata de reunião, com liquidação, com tudo demonstrado e faz encerramento. Certo? Esse é o procedimento comum. Ocorre que quando você é uma MEIPP, ou seja, quando a sociedade, a pessoa jurídica é uma MEIPP, não precisa fazer isso. Não precisa liquidar-se, basta simplesmente fechar as portas, ir lá na junta comercial e pedir para extinguir aquela sociedade. Porém, os sócios, independente da forma como eles se responsabilizavam pelas dívidas da sociedade antes, os sócios vão ficar responsáveis pelas dívidas pendentes, pelos débitos pendentes, tá? Onde que vocês vão achar isso? Deixa eu dar uma paradinha aqui para eu pegar ali na legislação. Vocês vão achar isso também no artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006. Eu só quero confirmar o parágrafo. Um minutinho, por favor. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Lá na lei complementar, no caput mesmo do artigo 9º, tá, gente? Diz assim, o registro dos atos constitutivos e suas alterações e extinções referentes aos empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 âmbitos do governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade empresária. Tá bom.
Pessoal, eu estava lendo para vocês o artigo 9º, caput. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ah, tá. Eu achei que tinha terminado o tempo. Me desculpe aqui. Então, veja só, gente. O caput do artigo 9º, então, ele vai dizer o seguinte: se tiver pendente alguns débitos, tudo bem, pode encerrar, só que os sócios vão continuar obrigados, tá certo? Vocês me perdoem que eu achei que tinha acabado o tempo, tá? Por isso que eu até fui falar com vocês no WhatsApp. Ok. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para os slides, tem uma outra questão. O processo de abertura, registro, alteração em baixa da ME e EPP, bem como qualquer exigência para o início do seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico. Quem lida com isso até fala que nem aparece mais na junta comercial, que faz tudo através dos sites, tá certo? Opcional para o empreendedor, podendo ser dispensado o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas e informações relativas ao estado civil e regime de bens, bem como a remessa de documentos. Então, o que quer dizer isso no apanhado todo? Significa, gente, que ele vai ter uma forma bem mais facilitada para realizar a sua regularidade, tá? A formalidade da sua inscrição, tá certo? Nós temos aqui ainda falando de inscrição, a questão das custas e despesas que são reduzidas a zero. Eles não têm que pagar taxas, que a gente chama também os emolumentos, né, e outras contribuições para fazer os registros. Da mesma forma que licenciamentos, a parte sindical, regulamentação, adotação de responsabilidade técnica, que é uma questão bem administrativa mesmo, vistoria, fiscalização, exercício de profissões regulamentadas, nada disso. Para se realizar esses atos, eles não precisam fazer pagamentos, certo? Também tem uma facilidade no levantamento de protesto de títulos, também não precisando pagar taxas, custos e contribuições de Estado, porque ainda que você esteja falando de atos realizados por cartórios, tudo tem custos, né, pessoal? Eles têm a questão das despesas ali que são cobradas para a maioria dos atos, e eles deixam de ter a necessidade de pagamento. Tem mais? Eu vou falar para vocês agora do que eu acho os principais fora da questão da inscrição. Isso aqui vocês já devem estar estudando, porque eu lembro que sempre coincide com a parte de direito administrativo quando eu falo disso. Então, vocês já viram falar que tem um tratamento favorecido nas licitações para os concorrentes que são microempresários e empresários de pequeno porte? Não sei se vocês já trabalharam isso com a professora Vanessa, que está dando direito administrativo, né? Tá. Então, veja só. Quando a gente está falando de licitação, a gente está falando daquela concorrência com a administração pública na hora de contratar. E aí, a gente tem que lembrar que quem ganha é quem tem a proposta menor, certo? Só que quando existem propostas iguais, existe um benefício para o ME/EPP. Por quê? Porque quando tem propostas iguais, ou quando elas não são iguais, mas aquele que está concorrendo a ME/EPP, ele apresenta uma proposta 10% maior ou 5% maior se for pregão, é como se fosse um empate ficto, certo? E neste caso, ele tem um privilégio muito maior que os outros. Por quê? Porque é dada a oportunidade para ele apresentar uma segunda proposta. Veja, gente, ninguém pode fazer isso. Você não conhece, né? Em tese, você não conhece a proposta do outro. Mas aqui você passa a conhecer, tá? Então, você pode também apresentar a documentação de regularidade posterior à declaração do vencedor do certame, que é uma coisa que também contraria, a princípio, as regras da licitação, porque as regras da licitação, você vai ter o momento certo para apresentar a documentação. Quando você é ME/EPP, essa oportunidade se estende, para que ele apresente ainda outros documentos para regularizar tudo isso, tá? A mesma coisa a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista perante a licitação, né? Será assegurado o prazo de 5 dias úteis, né, um prazo decadencial,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, pode ser prorrogado por igual período a critério da administração pública para regularizar essa documentação, para pagamento ou parcelamento do débito para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas. Então, o que acontece? Participa do certame e ele precisa lá de uma certidão negativa lá da questão trabalhista. Não é negativa. Então, ele vai ter um tempo, vai ter um prazo aí que a própria lei de licitação lhe permite para que ele possa correr atrás disso, regularizar-se e aí apresentar o documento. Tá certo? Opa, peraí, só um pouquinho, deixa eu só ver para vocês aqui. Aqui eu acabei não pondo a lei, né? A lei de licitação, vocês conhecem a 8666 de 93, tá? Então, esses artigos aqui se referem a isso. Aqui nós temos o próprio artigo, né? Que vai regular tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? Com relação às regras trabalhistas, pessoal, eu vou falar da parte mais importante que veio com a reforma trabalhista, tá? Que é essa aqui, ó. Lá no direito direito processual do trabalho, só para que vocês saibam, é necessário, para recorrer quando o empregador que ele faça um depósito recursal que corresponde a uma que a gente chama de condenação provisória. Ou seja, por exemplo, você tem lá uma condenação em hora extra e o juiz, ele vai atribuir mais ou menos isso a R$5.000, tá? O empregador, ele tem que pagar R$5.000, ou seja, ele vai depositar esses 5.000 para poder recorrer para o TRT, certo? Então, quem faz estágio, quem conhece um pouquinho do direito do trabalho deve saber disso. É uma previsão lá do artigo 899 da CLT. Ocorre que a partir da reforma trabalhista acontecida em 11 de novembro de 2017, ficou reduzida a metade. Então, por exemplo, se você tem uma sentença condenatória com condenação provisória, que a gente chama de R$5.000, ao invés de ter que depositar 5.000, se for EPP ou ME, tem que depositar só 2.500, tá? Então, isso é bem importante. Se ele for recorrer para o TST, ele tem que pagar o dobro lá, ou, né, se fosse o caso de ultrapassar o limite. Eu não vou falar muito disso, porque vocês não tiveram direito de trabalho ainda. Mas, independente disso, ele tem que fazer um novo pagamento. E nesse novo, se eventualmente ele tiver que fazer um novo pagamento, vai também verificar a metade do que é devido, tá certo? Aqui também é facultado ao empregador em microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer substituir ou representar perante a justiça de trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possua vínculo trabalhista societário. Isso por quê, gente? Porque existia, assim, na esfera trabalhista, uma preocupação para que o preposto, que é a pessoa que representa o empregador, fosse um empregado, fosse alguém com vínculo trabalhista. Mas isso já não tem mais tanta preocupação, e na MEPP, pelo artigo 54 da própria Lei Complementar 123 de 2006, já também não era mais tão necessário, tá? A outra regra ali, ela não é tão importante, é mais uma questão bastante técnica, e eu vou deixar de falar para a gente poder terminar essa parte. Na falência, pessoal, vai acabar o nosso tempo e eu vou passar um vídeo para vocês no WhatsApp, tá? Para complementar. Só vou falar aqui até a hora que acabar, tá? A falência, gente, ela é prevista na Lei 11.101 de 2005, tá certo? E lá tem algumas coisas também que facilitam a vida do MEIPP. Uma das coisas é que existe uma classe de credores, o que significa isso? Uma classe de credores que estão enquadrados como MEIPP, e eles podem, com isso, serem uma classe que vota em seus interesses, tá? Então, pessoal, só para concluir com vocês, a Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência, ela também tem algumas regulamentações especiais com relação ao microempresário e empresário de pequeno porte. Uma delas, que a gente tem previsto lá no artigo 41.4 da Lei 11.101 de 2005, é o fato de que eles criam uma classe de credores especial. Ou seja, dentro da falência existem classes de credores que votam conforme seus interesses. Então, nós temos lá a classe dos credores trabalhistas, a classe dos credores com garantia real, entre outros, a classe dos credores quirografários, entre outros, e aí tem a classe dos credores que são MEIPP.
Então, por que eles criaram essa classe? Isso aconteceu só em 2014, tá? Para que esses pudessem ser mais um voto especial daqueles que compõem esses empresários menores, tá certo? Tem uma outra questão que também foi incluída em 2014 através de uma lei complementar, que alterou várias questões lá da Lei 11.101 de 2005, é que eles têm um crédito privilegiado, ou seja, existe uma ordem de pagamento dentro da falência. Então, mesmo que eles tenham lá um crédito que a princípio não teria nenhum tipo de preferência na hora de pagar, só porque eles são ME ou EPP, eles ficam na quarta ordem de pagamento. Ou seja, primeiro serão pagos os credores trabalhistas, depois os credores com garantia real, depois os credores tributários e em seguida vem os credores privilegiados. E dentre esses privilegiados está incluído os credores que são ME e EPP. Então, eles têm uma preferência sobre outros credores, sem que seu crédito tenha, por lei, algum tipo de benefício, algum tipo de preferência. E aí nós temos também na mesma lei uma outra disposição que é quanto à recuperação judicial. Recuperação judicial é uma ação que o devedor interpõe quando ele está sem poder quitar com suas obrigações e ele pede para pagar de formas diferentes. E aí nós temos lá no artigo 71 um plano de recuperação específico para ME e EPP que tem como facilidade não ter assembleia e daí para facilitar o seu prosseguimento. Tá? É questionável, na verdade, esse favorecimento, porque além de ser uma opção, ele também não tem assim grandes vantagens para o devedor, porque ele restringe muito quem serão os credores e a forma de pagamento para esses credores, tá certo? Eu vou falar mais uma questão, mais um privilégio no próximo vídeo. Tem só mais duas questões que eu quero que vocês saibam. Dentro dos benefícios está também a dispensa de algumas formalidades. Então, existem algumas formalidades que vocês vão aprender na sequência, quando dentro de uma sociedade é obrigatório ter assembleias, tá? E quando se faz assembleias, existe uma série de formalidades para convocação da assembleia, o que inclui publicação, inclui em imprensa oficial, publicação em jornal de grande circulação, uma série de burocracias, que na verdade, gente, ela é bastante onerosa. Só que essas, elas já dispensaram, o próprio ME e EPP, a lei complementar lá no artigo 70, já dispensou eles de realizar esse tipo de formalidades, tá certo? Então, vocês ainda vão ver essa questão de reuniões e assembleias em sociedades, mas vocês já podem se antecipar sabendo que, quando se trata de ME e EPP, eles estão dispensados. Existem algumas situações em que é obrigatório ter assembleia ou reunião, tá? Uma delas, até cito para vocês nos slides, é quando se vai expulsar sócio. Aí, como é muito grave, isso se mantém, tá? Mas no que é mais simples, eles estão dispensados. E por fim, a questão das publicações. Então, a lei, ela muitas vezes vai determinar que haja atos dependentes de publicações. Por exemplo, o trespasse. Lembra que quando vocês estudaram o trespasse, que é a alienação do estabelecimento, tinha como condição averbar na junta comercial, publicar na imprensa oficial. Lembram disso? E daí, se fosse venda, ainda tinha que fazer notificação dos credores que não tinham recebido e nem tinha sido reservado bens para pagá-los. Lá do artigo 1144 do Código Civil, 1143, que trata disso. Então, só um exemplo para vocês. Se for ME e EPP, não precisa, tá? Então, toda aquela regra que vocês estudaram sobre ter que ser publicado o contrato de trespasse, ou seja, o contrato de alienação de compra e venda do estabelecimento, ele não precisa ser feito se for um ME e EPP, se forem ME e EPP que estiverem se contratando, tá? Assim como no caso de usufruto, de arrendamento mercantil, que a lei exige a publicação, é para os demais. Para ME e EPP, eles estão dispensados também, tá certo? E essa dispensa veio da onde? Veio da lei complementar, tá? Então, como ela é especial, ela se sobrepõe à geral, que é o Código Civil, tá certo? Gente, desculpa, não quis fazer vocês retornarem para o Zoom, eu quis só complementar essa questão do ME e EPP. Desculpa também falar tudo muito rápido hoje, mas é aqui para a gente fazer o apanhado das aulas anteriores, para que na próxima aula a gente comece uma matéria nova. E antes disso, antes da matéria nova, eu vou falar com vocês
sobre aqueles exercícios de fixação que vocês fizeram, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar isso no comecinho da próxima aula, tá bom? Até mais, uma boa noite.